Olá pessoal, essa é a parte 3 da nossa videoaula sobre a camada de enlace. Então, dando continuidade sobre os protocolos de acesso ao meio, que foram os que nós vimos na parte 2, nós vamos falar agora sobre o protocolo de multiplexação por divisão do tempo. A ideia desse protocolo é que o acesso ao canal é feito por fatias de tempo que que serão divididas entre os computadores que se comunicam através daquele meio, tá? Um exemplo, suponha que nós temos aqui uma comunicação entre as máquinas 1, tá? Do lado esquerdo aqui do lado direito. Conexão 1, conexão 2 entre essas duas máquinas, conexão 3, conexão 4. Esse tipo de multiplexação ele vai pegar aquele canal e fatiar o tempo de forma que cada comunicação ela tem uma fatia igual de tempo. Então, a comunicação 1, comunicação 2, comunicação 3, comunicação 4, depois mais um período de 1, 2, 3, 4, e depois mais um período de 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente até que essas conexões elas acabem, até que essa transferência de dados termine. Esses slots de tempo, eles são de tamanho fixo, tá? Que é um tempo que cada um vai ter para transmitir pacotes, e cada um vai ter o seu turno. Entretanto, se as máquinas que estão transmitindo, se elas cessam a transmissão, esses compartimentos, esses slots que não vão ser utilizados, eles são desperdiçados. Ou seja, se nesse momento aqui eu tenho as 4 máquinas do lado esquerdo transmitindo para as 4 máquinas do lado direito, se nesse momento eu tenho que a largura de banda total desse canal vai ser dividida em 4 partes, ou seja, cada máquina vai ter 25% de tempo de utilização do canal, mesmo que as 3 máquinas parem de transmitir, a máquina restante ela ainda vai ter 25% de utilização daquele canal. Os protocolos FDM, que é multiplexação por divisão de frequência, a ideia é que o espectro de frequência, a banda passante, né, toda aquela frequência que é possível inserir um sinal naquele canal, ele vai ser dividido. E cada estação transmitindo vai receber uma fatia dessa frequência. Eles vão transmitir ao mesmo tempo, entretanto, cada um que estiver transmitindo utilizar uma fatia diferente daquela frequência. Como exemplo, a gente tem as transmissões hoje de banda larga, onde são transmitidos dados, vídeos e voz simultaneamente. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem os dados sendo transmitidos numa frequência baixa, a voz sendo transmitida numa frequência intermediária, vídeo sendo transmitido numa frequência alta. De forma análoga à multiplexação por divisão do tempo, mesmo que dessas bandas aqui não sejam utilizadas, a banda restante vai continuar sendo limitada ao que estava sendo utilizado antes. Então, ou seja, mesmo que você cesse a transmissão de dados e a transmissão de voz, a banda total para a transmissão de vídeo continuará a mesma, ou seja, ainda vai haver desperdício de utilização desse canal. O CDMA, que é o Code Division Multiple Access, é um tipo de utilização, né, de meio compartilhado, onde cada nó ele é atribuído um código. Esse código é utilizado para codificar os bits que estão sendo enviados e eles podem transmitir simultaneamente. Esse tipo de compartilhamento do meio é muito utilizado em canais sem fio e é amplamente utilizado na telefonia celular, onde os celulares eles vão poder transmitir numa determinada célula, todos podem transmitir simultaneamente, contanto que cada celular ele tem um código que seja único, tá? Esse código ele não pode ser compartilhado, tá? E a gente pode aferir a isso
Por exemplo, a necessidade de cada celular ter um número, tá? O número do celular, tá? Que é um número identificador único. Os protocolos de acesso aleatório são aqueles protocolos onde eu não tenho apenas um canal que está sendo compartilhado entre dois nós adjacentes. Eu tenho um meio compartilhado entre vários nós e o acesso a esse meio compartilhado é um acesso completamente aleatório. Não há como determinar quem vai acessar, em qual momento vai acessar. Então, nesse tipo de meio compartilhado, quando um dos nós ele vai transmitir, ele utiliza toda a banda disponível, tá? Não existe uma regra a priori, ou seja, uma regra pré-determinada de como vai ser a utilização desse meio físico. O ideal, como a gente viu, é que no momento que eu tenha dois nós transmitindo no canal R, eu tenha metade da banda para cada nó. Se eu tiver três nós, um terço da banda para cada nó. Entretanto, no meio compartilhado, se dois ou mais nós transmitem ao mesmo tempo, ocorre uma colisão. Ou seja, os sinais que estão sendo propagados naquele meio físico, aqueles sinais eles vão se somar, tá? Então, os protocolos de acesso aleatório são chamados também de protocolo MAC, Media Access Control, né? Controle de acesso ao meio, à mídia. Então, esses protocolos eles especificam como essas colisões têm que ser detectadas, como detectar que duas ou mais máquinas simultaneamente estão transmitindo, ou seja, estão colocando um sinal no meio, né? Pondo um sinal no meio. E como se recuperar dessas colisões, por exemplo, utilizando retransmissão. Existem alguns protocolos de acesso aleatório, como alguns mais antigos, como o Slotted Aloha e o Aloha, tá? São protocolos que não são eficientes. No Aloha, de forma similar à multiplexação por divisão do tempo, eles utilizavam-se slots, onde cada nó ele verificava se o meio estava sendo utilizado ou não, e se não tivesse utilizado ele ocupava aquele nó, mas as taxas que se obtinham utilizando o slot Aloha chegavam a aproximadamente um terço da capacidade total do canal. Então o Aloha, que é o Aloha puro, que não existe slot, utilizavam uma probabilidade do canal estar disponível ou não naquele momento, mas ele se mostrou pior do que o slot Aloha e ele não conseguia sequer atingir um terço da capacidade do canal. Então nós vamos nos concentrar no CSMA e no CSMA-CD, que são os protocolos de acesso aleatório que são utilizados pelas redes Ethernet, tá? Então vamos seguir adiante. Vamos lá. O que é o CSMA? CSMA é Carrier Sense Multiple Access, que é acesso múltiplo identificando a portadora. A ideia é que um dispositivo, um nó, antes de transmitir, ele vai escutar. Se o canal estiver vazio, ele transmite. Se estiver ocupado, ele adia. Mas ainda assim colisões podem ocorrer. Vamos verificar nesse gráfico aqui, onde eu tenho a linha do tempo e eu tenho aqui um espaçamento entre quatro nós, quatro dispositivos que estão interligados no meio compartilhado. Vamos supor que no T0, no tempo inicial, a máquina B ela comece a transmitir. Então a máquina B, o nó B, ele vai começar a transformar um fluxo de bits num sinal elétrico, por exemplo, se o meu compartilhado for um fio, ou num sinal de rádio, se o meu compartilhado for o A. E esse sinal ele vai começar a se propagar por esse fio nas duas direções. Vamos supor que no momento T1, logo em seguida, a máquina D ela verifique que o meio está desocupado, porque a propagação do sinal da máquina B ainda não chegou até a máquina D. Então ele verifica, o meio está desocupado, eu posso transmitir. E ele vai começar a transmitir e esse sinal vai começar a se propagar. Nesse momento, quando na propagação desses sinais, nesse meio físico, os sinais vão ficar embaralhados.
Não vai ser possível decodificar esse sinal elétrico, por exemplo, num fluxo de bits, né, em zeros e uns. Entretanto, a máquina B ele só vai detectar que houve a colisão quando esse sinal misturado se propagar até a sua localização. Então, só aqui, nesse ponto, é que a colisão vai ser identificada. E no caso da máquina D, só nesse ponto aqui a colisão vai ser identificada. Então, esse protocolo evoluiu para o CSMA-CD, ou com detecção de portadora. E a ideia aqui é que, de forma semelhante, se uma máquina ela vai propagar o seu sinal no momento que o canal está desocupado, ele verifica que está desocupado, ele insere o seu sinal, tá? Entretanto, assim que ele detecta a colisão, a transmissão ela é encerrada para que você não desperdice a utilização do canal tentando transmitir uma informação que não vai conseguir. Essa informação que está sendo transmitida, ela não vai conseguir ser decodificada pelo receptor. Então, no exemplo semelhante ao anterior, no tempo t0 a máquina B ela começa a transmitir, no instante t1 a máquina D começa a transmitir, e imediatamente no momento em que eles detectam que uma colisão ocorreu, eles param de transmitir e contam um tempo aleatório, utilizam um algoritmo matemático probabilístico para contar quanto tempo eles vão esperar até que eles possam tentar transmitir novamente. Vão verificar novamente se o canal está desocupado, e se ele estiver desocupado, eles vão iniciar essa transmissão. Existem também os protocolos de revezamento, tá? Nesse caso, vamos ter elementos que vão ser responsáveis por determinar quem vai transmitir ou não. A gente tem que, nos protocolos com particionamento de canais, como TDM, FDM, quando a carga é alta e bem distribuída, você tem uma distribuição eficiente da banda daquele canal. Então, se eu tenho 4 máquinas transmitindo muito com a carga distribuída, eles vão utilizar, cada um vai utilizar um quarto daquela banda. Entretanto, se apenas uma máquina estiver transmitindo dessas 4, essa uma máquina vai continuar utilizando um quarto da banda, mesmo que nenhum outro nó esteja ativo. Os protocolos de acesso aleatório, por sua vez, eles são muito eficientes quando a carga é baixa, ou seja, um único nó, se ele for utilizar o meio, ele vai usar o meio todo. Entretanto, se a carga estiver muito alta, vão haver colisões. Os protocolos de revezamento, eles tentam buscar o que há de melhor nesses dois mundos, tá? O de revezamento também chamado de passagem de permissão. Por exemplo, no Pollen existe uma interface, que é a interface mestre, e essa interface mestre, ela vai controlando de quem é a vez de transmitir. E ela vai convidando cada interface, chamada de escrava, interfaces escravas, para transmitir uma por vez. Quais são os problemas relacionados à sobrecarga desse algoritmo, tá? O atraso em que esse algoritmo vai inserir, porque ele vai ter que decidir de quem é a vez, e se o mestre, a interface mestre, ela falhar, então o esquema todo ele não vai funcionar. Tem um outro método que é de passagem de ficha, ou passagem de token. Existe uma ficha, uma mensagem que é passada de interface para interface, e cada interface ela recebe aquela ficha, usa um pouco a banda total e depois repassa a ficha para que outra interface possa utilizar a banda total. Quais são os problemas? A sobrecarga necessária para gerar essa ficha e controlar o repasse dessa ficha, bem como o atraso aí inserido, porque essa ficha vai ter que ser repassada, e se a ficha for perdida, você vai ter aí também um ponto único de falha. Então a gente encerra aqui a terceira parte e nós vamos continuar a videoaula
na parte 4, logo em seguida. Bons estudos para vocês.